Polidense é para quem quer se tornar sensual ou um esporte? Hoje nós estamos aqui com a Celiana Freitas, especialista em polidense do Estúdio Lotus. Então seja bem-vinda, Celiana. E agora detalhes pra gente. Se eu quiser ser uma pessoa sensual, é no polidense, é isso ou é só um esporte? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Márcia, de estar aqui. E vamos lá então, né, desmistificar isso, se polidense é só para quem quer ser sensual ou se o polidense também é para quem quer fazer um esporte, né? E eu já digo de primeira mão, polidense é para quem quer ser sensual e para quem quer fazer um esporte, né? Ter aí um hobby, uma atividade física. Por que eu falo isso? Para quem quer fazer como esporte, o polidense funciona porque a gente trabalha o corpo como um todo. E é diferente de uma academia, por exemplo, que muitas mulheres vêm para o polidense com essa reclamação de que eu não gosto de academia, eu não me sinto à vontade, eu não tenho ânimo, é muito monótono, eu não consigo me adaptar. E aí ela procura o polidense, que é algo completamente dinâmico, porque toda aula que ela vem fazer é algo diferente que ela encontra. É com o corpo todo que a gente trabalha. Então, sim, é uma atividade física, sim, é um esporte, até porque existem campeonatos de polidense, existem, além de festivais, existem campeonatos estaduais, existem campeonatos nacionais e até internacionais. Então, o polidense ele é visto como um esporte, sim, e também, em paralelo, ele é um esporte sensual, vamos dizer assim. Olha, porque a gente trabalha com o nosso corpo e majoritariamente o público é feminino. Então a gente trabalha com a dança, como o próprio nome diz, é polidense. Então a gente trabalha ali a dança através, né, do auxílio da barra. É a gente e uma barra de poli, nada mais. Então sim, polidense ele é para quem quer se sentir mais sensual, mais feminina, trabalhar ali a sua sensualidade, resgatar muitas vezes, porque as mulheres acham que não são sensuais, então elas não conseguem fazer polidense. Eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não sou sensual, Celiana, eu não vou conseguir fazer polidense. Muito se engana essas mulheres, porque toda mulher tem a sua sensualidade. sim. Toda mulher, existe nela um nível de sensualidade. O meu nível é igual ao seu? Não. Mas você vai desenvolver o seu nível de sensualidade no polidense, assim como eu vou desenvolver o meu nível de sensualidade no polidense. Celiana, e quando a gente fala sobre peso, né? Porque eu acredito que a autoimagem, né? Os movimentos, a pessoa também acaba encarando ela mesma, né? Porque é o exercício com a barra. E provavelmente ela carrega vários mitos, várias crenças envolvidas e o peso também é uma coisa que gera um certo reflexo nessa situação que ela vai ter que se encarar, né? Ela precisa usar esse momento só para ela. E o que você recomenda? Para eu te responder isso, Márcia, a gente precisa entrar em um outro assunto antes. Que polidense, ele é um processo a longo prazo. A decisão de começar polidense é um processo a longo prazo. Por quê? Justamente por esses motivos. A mulher tem essas questões em relação a corpo, em relação à idade, em relação a peso. E eu falo corpo e peso separadamente porque nem sempre, quando a gente olha uma pessoa que é magra aos olhos da sociedade ali, pelos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, ela é uma pessoa considerada magra, mas às vezes ela não se considera. Às vezes ela olha no espelho e não gosta do que ela vê. Não porque ela está acima do peso, mas simplesmente porque ela não gosta. Então, quando a mulher olha para o polidense, ela se interessa. Beleza, me interessei e gostei. Só que para ela chegar até marcar uma aula experimental e de fato frequentar essa aula, experimentar mesmo o polidense, existe todo um processo de quebra de objeção para que ela faça o polidense. Então, primeira coisa, como você perguntou do peso, a pessoa acima do peso consegue fazer o polidense? Sim. Assim como a pessoa que é super magrinha também consegue. Quem é super magrinha tem dificuldade? Sim. Quem é mais gordinha tem dificuldade? Sim.
quem está ali, ó, no nível ok, não é nem magra, nem gorda, tá no corpinho ok, é o corpinho atlético, também vai ter sua dificuldade. Todo mundo vai ter, todo mundo tem uma questão, todas as mulheres têm uma questão consigo mesma, que elas vão encararem no polidense frente a frente, porque elas chegam na sala e encontram uma parede lotada de espelho, não tem para onde fugir. Imagina. E além disso, elas estão com pouca roupa, porque a gente precisa usar pouca roupa para deslizar. Na verdade, para não deslizar. A gente precisa usar pouca roupa para poder parar na barra, para ter a trava, né? O atrito da pele com a barra faz com que a gente trave. Então, por isso a importância de usar pouca roupa. E aí, para muitas mulheres, esse usar top e short, às vezes o short nem é tão curto assim, mas para ela já é um sacrifício estar ali exposta, tanto para ela mesma no espelho, quanto para outras mulheres. E a gente fica nessa noia de, ai, estão olhando para mim, ai, meu corpo, será que estão achando estranho eu que sou um pouquinho mais gorda, ou eu ser um pouquinho mais velha, estar aqui fazendo polidense? Então, assim, todo mundo vai ter uma questão, uma objeção. Todas as mulheres têm, né, nesse processo até começar o poli. Mas, quem tem ali, como você perguntou do peso especificamente, quem tem um peso a mais, né, quem se sente gordinha, fica com essa insegurança, saiba que vou falar agora diretamente com você, que acha que estar acima do peso é um impedimento para fazer polidense, saiba que não. Porque a gente trabalha ali fortalecimento, além de fortalecimento, técnicas específicas. E você vai trabalhar com o peso do seu próprio corpo. Então, você vai se fortalecer com o peso do seu próprio corpo. Você não precisa perder, emagrecer, ou vir mais forte, se preparar antes para daí começar. Com o seu corpo e sua vontade, você consegue fazer o poli. Então, olha só, você já está trabalhando um pouco com essa imagem dessa mulher, né? Dessa pessoa que está se prontificando a começar. E para o marido, e para a pessoa, e para o mercado, eu sei que às vezes as pessoas também olham e às vezes não tem coragem de falar, olha, eu me candidatei para uma aula de polidense. De onde veio o polidense? Por que tem tanto mistério envolvido no assunto polidense? Conta pra gente. Excelente pergunta, Márcia. Excelente. Por quê? O polidense, ele veio originalmente das casas de strippers, lá nos Estados Unidos, nos anos 60, 70. Então, como que ele foi difundido? De uma forma bem breve. Tem um fetiche aí masculino dessa história? Porque sabe por que tem? Porque qualquer casa noturna que a gente vê ali, que chamam de puteiro, vamos dizer assim, né? Que é isso mesmo. Existe um polidense lá no meio. E aí, como é que a gente vai falar que isso não é relacionado a sensualidade? E não é só a sensualidade, porque o sensual não é o problema. O problema é a sexualização. Ah, que tem diferença. Tem diferença. Então, no imaginário masculino, muitas vezes é isso. Porque o polidense está inserido nesses lugares. Imagina. Em que existe essas casas noturnas, que as mulheres ficam dançando e aí recebe dinheiro com isso. Nada de errado com isso. Só que o polidense, ele vai além. Ele nasceu ali na casa de stripper. Só que ele foi difundindo para outros cantos. Por quê? As mulheres que dançavam lá começaram a ensinar outras mulheres. E isso é muito recente, se a gente for ver. Década de 60, para algo, né, ser super difundido e mudar, né, a cabeça. Tipo, hoje as mulheres, elas têm muita dificuldade ainda de se impor como sociedade igualitária ali, com coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Imagina na década de 60. Que é muito recente. É muito recente. Então, o polidense, ele nasceu ali das casas de stripper. Agora, quer dizer que porque nasceu na casa de stripper, ele é algo sexual? Não. Vulgar? Vulgar? Não. Então, a sensualidade, ela existe sim. Porque assim como a virilidade é vista pelo homem, né? A gente associa um homem viril é uma mulher sensual. Então, a virilidade está para o homem, assim como a sensualidade está para a mulher. É algo natural nosso. Como eu já falei aqui, que cada uma tem em um nível, às vezes a gente está só escondendo, está só camuflando, só abafando, mas existe. E aí, esse sensual, ele
vem dessa casa de stripper, porque nasceu aí e foi se difundindo aos poucos, foi crescendo, né? As mulheres foram ensinando outras mulheres, aí foram nascendo escolas de pole dance, e aí o negócio foi tomando outras proporções e saiu de dentro, né? Então, assim, o pole dance, ele foi para dentro do circo também, né? O Circo de Soleil hoje tem algumas apresentações que é um outro tipo de material, o mastro deles, mas usa muita figura que a gente tem do pole dance. Exato, tem muita figura que é feita ali que a gente faz também em sala de aula. Agora, então, se uma mulher, ela foca muito na questão negativa, né? Lá no pole dance, ela vai ter que aprender a olhar pelo olhar mais positivo, né? Então, a gente falou um pouco sobre imagem, sobre essa questão do mito. E no mundo empresarial, quando você fala muito sobre a questão de equilíbrio, sobre ter uma postura mais coerente, se posicionar perante o mercado para realmente derrubar essas coisas que vêm no decorrer da nossa história, como ela agiria dentro do pole dance, né? Porque você vai para um exercício que tem uma sensualidade e como ela consegue aprimorar isso no dia a dia dela? Ela pode fazer isso em casa? Ela só pode usar através do estúdio? Conta um pouquinho. Tá. Quando a mulher vai até o estúdio, né? Geralmente elas procuram para fazer ali como um hobby mesmo, ou uma alternativa à academia. E aí acaba vindo fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana. Sim. E aí a gente trabalha ali dentro da sala de aula fortalecimento específico, aquecimento, a própria execução dos movimentos, né? A própria execução ali da sequência proposta em aula já é também um baita de um exercício de um fortalecimento. E aí o que acontece muito com as mulheres que começam a fazer pole dance, se apaixonam? Todas têm o sonho de ter uma barra dentro da sua casa. Uau. E aí, tendo a barra dentro de casa, é possível elas executarem a hora que quiserem, né, no momento que quiserem, e pode replicar o que aprendeu na sala de aula, ou então pesquisar aulas, que tem já muita coisa no YouTube, muita coisa no Instagram, pra gente, tem muitos tutoriais, então dá pra, né, testar ali com você mesma na sua casa, não precisa assim que a professora esteja exatamente, dá para fazer aula online também, que depois da pandemia foi uma coisa que se difundiu muito, né? A gente tinha esse medo de dar aula de pole, porque, ai meu Deus, e se a aluna cair, ela tá sozinha em casa, como que eu vou ensinar? Aproveita. E se cair, né? Quais são os riscos? Aproveitando que você citou. Eu diria que os riscos são mínimos. Por quê? Por mais que a gente olhe e fale, a pessoa tá pendurada de ponta cabeça, girando no alto, ela só tá ali porque ela sabe muito a técnica. E ela não começou hoje e já parou lá em cima da barra de ponta cabeça girando. Ela começou fazendo a base. Então, a gente tem níveis de aula. Eu, por exemplo, no Lotus, trabalho com nível básico, nível intermediário. Então, quem nunca viu pole dance vai para o nível básico. Vai aprender tudo no nível baixo da barra, que é o quê? Pezinho no chão e a altura da sua cabeça. No máximo, o nível médio. No básico, ninguém vai ficar de ponta cabeça lá no altão. Ninguém vai fazer coisas perigosas, vamos dizer assim, mais arriscadas, se não tem o mínimo preparo. A base, né, o básico, ele vem para isso, para te dar a base do pole dance, para você aprender travas, pegadas, para você adquirir força, consciência corporal. Então, você aprendendo os movimentos, a gente vai progredindo, porque um movimento vai levando para o outro. Então, a partir do momento que ela destrava ali o movimento, prendeu uma trava, ganhou mais força, automaticamente ela está mais confiante também de ir para um próximo nível, de se arriscar um pouquinho mais. Então, ninguém é kamikaze, né? Ela não é kamikaze que vai, eu quero agora ficar de ponta cabeça. Chegar na primeira aula e falar assim, mas eu quero muito ficar de ponta cabeça girando. Primeiro, você não vai permitir. Segundo, que é muito difícil isso acontecer. Então, não tem existe, assim, o risco, obviamente, de cair, mas se você tiver o preparo correto, o fortalecimento correto e outra coisa também, o risco de queda é quando você vai fazer uma sequência, que é o quê? Um movimento seguido do outro. Às vezes tem 6 movimentos dentro de uma sequência. Então, você vai para baixo e faz um movimento seguido do outro. O risco ali, talvez, que seja de cair, é porque você talvez comece a suar, perca um pouco a trava, né? A sua mão já começa a suar um pouquinho. E aí, isso faz com que pode ser que escorregue.
Mas para isso também existem os grips, né, que a gente fala. Então tem colinha que a gente passa na pele, nas travas, para ajudar a segurar melhor. Então quem tem a mão que soa um pouco mais, tem alguns produtos que a gente usa também para repelir o suor e facilitar, né, essa segurança, dar mais segurança para o movimento. Então o risco de cair é muito baixo, desde que você cumpra ali todo o cronograma de aprendizado, aprenda muito bem a base, saiba muito bem a base, todas as travas, as pegadas, trabalhe muito o fortalecimento e vá progredindo aos poucos, conforme ali o cronograma, a metodologia do estúdio, da professora que você estiver fazendo aula. Idade. Idade todo mundo pode? Todo mundo pode, não existe limitação para a idade, existe Polykids. Existe a faixa etária mais comum, né? Que é de 20 e poucos a 30 e poucos anos ali. 40 anos já acho que não... Ai, estou muito velha, não posso. Ai, meu Deus. E sim, pode. Existem mulheres bem mais velhas, até no Instagram, elas publicam fotos de mulheres de 70 anos, eu estou falando. Fazendo polidense, postando lá de ponta cabeça, fazendo... Ah, a desenvoltura é a mesma? Óbvio que não. Que a limitação do corpo é diferente. Mas é possível. E eu... Agora pegando até um gancho assim de limitações, eu já vi várias também pessoas, cadeirantes fazendo polidense. Jura? Pessoas que têm membros amputados fazendo polidense, né? Em apresentações de festivais eu vejo também já alunas que têm alguma deficiência assim, em questão de locomoção, sim, fazendo. Lógico, tem alguém ali auxiliando na movimentação, mas ela também está inserida, ela também pode ser inserida. Então, por que uma mulher saudável, plenamente funcional, no auge dos seus 45 anos, acha que não pode? Entende? Porque tem mulher de 70 anos fazendo, tem mulher que tem aí deficiências no corpo e tá fazendo. Então, assim, é aquela pergunta, qual é a sua desculpa? Né? Ai, mas fazer polidense. Então, aproveitando, para desculpa, o mercado de trabalho sobre esse assunto, né? Sobre essa técnica, sobre essa dança, né? Como funciona? Você tem essa possibilidade de outras pessoas se capacitarem? Como é que funciona isso, Celiana? Muito bom. Essa pergunta é ótima, porque assim, a gente vê falando de polidense, vamos aprender polidense, mas e instrutora, como que surgiu isso? Existe uma escola, existe uma faculdade, existe algum preparo, algum MBA, alguma coisa que a pessoa precisa ter uma certificação para daí sim ela poder dar aula? Como, por exemplo, né, eu sou formada em nutrição. Eu não poderia atender alguém e passar uma dieta sem ter ali a minha formação, né? O diploma de nutricionista. Para ser instrutora de polidense não tem nada disso. Inclusive, eu sou instrutora de polidense e sou formada em nutrição. Eu conheço instrutoras de polidense que são formadas em direito, formadas em arquitetura, formadas em administração. O que menos tem é professora instrutora, né, de polidense formada em educação física, por exemplo, que é o que mais confundem, né? Porque como mexe com o corpo, é esporte, associa muito à educação física. Precisa ter uma formação de educação física? Não. O que você precisa ter é, no mínimo, ali, 6 meses de aulas de pole. Você precisa já estar 6 meses a 1 ano fazendo polidense para você já conhecer as bases, os giros, as pegadas, as travas, para que você daí consiga ensinar para quem está no nível 0, né? Quem está no nível 6 meses já consegue mostrar alguma coisa para quem está no nível 0. Antigamente, eu falo antigamente assim, há uns 10 anos atrás, você via muito pouco, assim, de curso de capacitação, de workshop de polidense, era uma coisa muito escassa. Até quando eu comecei mesmo, não era algo tão fácil acesso. O que acontecia era algum instrutor montava um curso ali, um workshop, alguma formação ali, uma capacitação, só que as pessoas tinham que ir até ele. Então tem que, eu sou de Ribeirão Preto, mas só tem uma pessoa que dá capacitação lá em Brasília. Se eu não for em Brasília, eu não vou dar aula de polidense. Então, hoje em dia, existem mais cursos de capacitação. Então, eu mesma comecei a dar aula de polidense meio que no susto, eu falo. Jura? Conta um pouquinho, então, da história. Eu sou formada em nutrição, eu estava recém-formada em 2018. E aí, no final desse ano, a dona do estúdio em que eu fazia aula perguntou se eu não queria ali assumir as aulas dela por uns 2 meses, ali no comecinho de 2019, porque ela estava grávida. E ela queria ali ficar os primeiros 2 meses com o neném. Eu falei, tudo bem. Eu recém-formada. Eu falei, pode mandar, tô fazendo.
E eu peguei, sem preparo algum. O preparo que eu tive foi ali um encontro que a gente fez no estúdio. Ela falou, ó, essa listinha aqui de movimentos vai passar, é assim, assim, assim que ensina. Bora. Mas preparo emocional, psicológico, eu não tinha nenhum. Eu não fazia ideia do que era didática. Eu sou muito boa de aprender, assim. Eu sempre fui no Poli, eu sempre aprendi muito rápido. Eu tenho facilidade. Mas e ensinar? É completamente diferente de aprender. Sim. E ninguém me avisou isso. Eu simplesmente fui. E eu cheguei numa turma de... Tinham 4 turmas que eu assumi. Todas as alunas eram mais avançadas que eu. Elas sabiam muito mais que eu. E eu assim, ótimo, eu vou ensinar pra vocês. O que eu tenho pra mostrar pra elas? Porque eu tava no nível abaixo, eu fazia 1 ano e meio de Poli. E não foi 1 ano e meio de Poli que eu fiz contínuo. Eu fiz e parei, porque eu estava no último ano da faculdade, eu parei por um tempo para me dedicar ao final da faculdade, enfim, então não foi assim, 1 ano e meio completinho. Então teve uma coisa, foi meio quebrado. Sim. E eu fui. E eu cheguei lá, elas eram mais avançadas que eu. Aquilo me causou um medo tremendo, porque eu não tinha preparo nenhum. Eu falei, o que eu vou ensinar para elas? E eu segui um script das aulas que eu frequentava. Eu não tinha assim, e como montar uma aula? Falei, eu vou copiar e colar. E foi assim que eu fiz minhas primeiras aulas. O que aconteceu? Todas as alunas me rejeitaram. Todas as alunas saíram das turmas. Eu fiquei sem ninguém. Falei, eu podia ter olhado para aquilo e falado assim, realmente, eu não funciono para isso, não dá certo para mim. Só que naquela época jovem, né, eu tava assim, gente, vai chegar outras. Tá tudo bem. Ótimo que elas foram embora, que facilita a minha vida. E aí foi meu primeiro aprendizado como instrutora, que é começar para quem tá no nível 0. Então, assim, segmentar. Se a pessoa quer começar a dar aula de Poli, é o conselho que eu dou. Comece para quem está do 0. Porque, assim, se você tá no nível básico, não tem problema. Você pode começar a ensinar o básico para quem tá do 0. Agora, você querer ensinar o intermediário, você estando no 0, no básico, não tem como. Então, esse foi o primeiro aprendizado. E dali para frente, eu fiquei mais à vontade, eu fui aprendendo a didática, como ensinar, né, a lidar ali com as alunas e tudo, foi tudo meio que na raça. Eu imagino. Eu pesquisava na internet as coisas, aí eu trazia para aula, fazia, enfim. Na época eu fazia crossfit, eu trazia algumas coisas do cross para lá, e aí eu fui montando meu estilo de aula e foi crescendo, até que eu deslanchei assim mesmo, sabe? Você criou o seu próprio método, é isso? Que aí, através desse aprendizado, né, sobre segmentar o que é para o básico, o que é para o intermediário e o que é avançado, você conseguiu seguir como instrutora, e hoje eu tô sabendo que tem algumas novidades aí para 2024. Então, conta pra gente aí. Sim. Eu fui aprendendo muito sozinha, então eu comecei em 2019. No final de 2022, eu me identifiquei muito com um estúdio lá no Rio de Janeiro, e eu fiz o curso de capacitação deles, então muitas coisas eu peguei e trouxe para a vivência do estúdio, modifiquei algumas coisas, mas não deixei a minha essência de lado. E mesmo ali dentro do curso de capacitação que eu fiz, eu ainda senti falta de algumas coisas que as instrutoras precisam ter, que não é dito nesses cursos de capacitação. O que a gente aprende eu te ensino a ensinar pole dance. Eu não te ensino a ter inteligência emocional para quando uma aluna for grossa com você, para quando uma aluna te desrespeitar na frente das outras, para quando uma aluna não cumprir as regras. Eu não te ensino a se precificar. Imagina. Eu não ensino a você ter uma mentalidade forte de saber, olha, eu realmente domino isso, eu sou plenamente capaz de ensinar, porque o que mais acontece é a síndrome da impostora. Você sabe muito, mas na hora disso ela fala, será que eu ensinei certo? Mas aí a aluna não conseguiu, aí a professora já se sente culpada, porque se a aluna não conseguiu, é porque eu não sou capaz. Então, a novidade, né, de 2024 é essa. Eu busquei todas essas soluções, eu reuni todas essas soluções que eu achei para esses problemas durante esses 5 anos dando aula, e aí eu criei a minha mentoria, que é a mentoria instrutora magnética na prática, que é um acompanhamento mesmo ali, semanal. São 10 encontros em que eu faço com essas alunas aspirantes a instrutoras, ou mesmo quem é já instrutora e nunca fez um curso de capacitação e quer ali
alguém para ajudar, né? Alguém para guiar elas nesse caminho, né? O que eu falo, né? Para elas não passarem pelos caminhos das pedras como eu passei. Então, para facilitar a vida delas, eu peguei todas essas soluções que eu encontrei nesses 5 anos para que elas tenham um caminho mais tranquilo e mais facilitado, trazendo também outras importâncias que tem que ter uma instrutora de pole, para além de ensinar pole dance, ensinar o movimento. E também, não só você saber ensinar, mas você se desenvolver como pessoa para aquele papel de instrutora. Porque, como a gente já falou, aqui não existe uma faculdade em que você passa 4 anos se preparando para o papel de instrutora. Você simplesmente, às vezes, cai no papel de instrutora, como foi o meu caso. Então, você falou bastante sobre a questão técnica, né, que é importante para que essa segmentação do nível dos alunos, mas ao mesmo tempo esse lado empresarial, sobre a inteligência emocional, sobre essa questão da remuneração, né, escolher o local adequado, fazer com que essa integração aconteça. Isso está tudo dentro da sua mentoria, é isso, então? Então, assim, quem entrar para a mentoria pode saber que vai ter alguém que eu vou pegar na mão e vou caminhar junto aí por essas 10 semanas para que elas consigam entender ter outros olhares para o ensinar do pole, né? Para a gente entender como a gente tem que se posicionar como profissional. Então, além do você saber ensinar, é como você vai saber lidar com as suas emoções, como você vai dar valor para aquilo que você entrega, qual é o preço que você vai cobrar pelo valor que você entrega. Você não está só ensinando pole dance. Você cria uma experiência. Então, tudo que eu coloco de experiência, de diferente para as minhas alunas, todos os meus segredinhos, vamos dizer assim, eu trago na mentoria também para que outras instrutoras tenham sucesso e estejam mais seguras de si para dar aula. E agora, para o nosso fechamento, qual é a dica master que você coloca aí sobre o pole dance em si? O que você diz para o nosso público? Olha, para você que, primeiro, quer fazer pole dance, tá aí assistindo a gente, ficou interessado, mas eu já sei o que você tá pensando. Eu sou muito velha, Celiana. Não, mas eu sou mãe, eu sou advogada. O que vão pensar de mim se me verem fazendo pole dance? Eu só digo uma coisa, gente. A gente tem uma vida só para ser feliz, para trazer o que a gente quer, né? Para empreender com o que a gente quer, para trabalhar com o que a gente quer, para amar quem a gente deseja, para viajar para onde a gente deseja. A gente só tem essa vida. A garantia que a gente tem é que a gente só tem essa vida. Se tem outra, a gente descobre depois. Mas o que você vai escolher fazer da sua vida? Você vai escolher viver de acordo com o que os outros pensam, com o que os outros vão achar sobre as suas decisões, ou você vai viver sobre as suas decisões porque é a sua vida? Então, essa é a dica. É a sua vida, faça dela o que você deseja. Se você deseja fazer pole dance, então, pode me procurar, tá? Estamos aqui no Trio Office. O meu estúdio fica aqui, o Estúdio Lotus, e se você quiser procurar o pole dance, pode vir aqui comigo. Celiana, obrigada por desmistificar o pole dance para nós. É o TrioCast para você.